Olá, tudo bem? Hoje é 26 de dezembro de 2025, um dia depois do Natal, né? Exato. Uma época que a gente sempre espera que seja, sei lá, de paz, de uma trégua. Sim, um momento de calmaria. Mas as notícias que chegam da Ucrânia pintam um quadro bem diferente. Completamente diferente. É um cenário, assim, confuso. Tem relatos de ataques violentos de um lado e, ao mesmo tempo, conversas sobre diplomacia do outro. Uhum. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente mergulhar a fundo nessa aparente contradição. A nossa base é a transcrição de uma entrevista com Dan Hoffman. Que foi chefe da estação da CIA em Moscou. Exatamente. Alguém que conhece bem a mentalidade do Kremlin. E a nossa missão é tentar entender o que está acontecendo por trás das manchetes. Existe uma chance real de paz? Ou estamos só assistindo a um grande teatro diplomático enquanto a guerra continua pegando fogo? Pois é. E para a gente começar a desemarañar esse nó, é crucial entender o cenário imediato que essa análise descreve. Vamos lá. De um lado, o presidente ucraniano Zelensky acaba de se reunir com enviados americanos Steve Wolf e Jared Kushner. Ok, então a diplomacia está em movimento. Está. Mas, do outro lado, o clima é de tensão máxima. Aconteceu uma explosão em Moscou que matou 3 pessoas. E isso logo depois da morte de um general russo, certo? Exato. Um general de alto escalão na mesma região. E, para completar, a análise informa que a Rússia lançou uma nova onda de ataques. Com drones e mísseis. Bem na véspera do Natal. Então, de cara, a gente tem essa imagem totalmente contraditória. Diplomatas apertando as mãos enquanto mísseis estão caindo. É esse o cenário urgente e confuso que a gente precisa decifrar. É um paradoxo completo. Totalmente. E a primeira coisa que me vem à cabeça é como a Ucrânia consegue justificar isso? É uma ótima pergunta. Eles estão na mesa de negociações, conversando com enviados internacionais, mas ao mesmo tempo, ataques em solo russo. Que obviamente são atribuídos a eles. À primeira vista, parece uma autossabotagem, sabe? Parece que eles estão minando o próprio processo de paz. Essa é a leitura mais óbvia, né? Mas a perspectiva que o Dan Hoffman traz na análise é bem diferente e, eu diria, mais complexa. E o que ele diz? Ele argumenta que a Ucrânia está de fato buscando a paz de boa fé. De boa fé? Atacando Moscou? A questão é como eles estão buscando essa paz. Os ataques em território russo, como essa explosão, são enquadrados na análise como ações estritamente defensivas. Mas como um ataque dentro do território inimigo pode ser considerado defensivo? Essa é a parte que parece difícil de encaixar. O argumento é que o alvo é específico e estratégico. Segundo Hoffman, eles não estão atacando alvos civis aleatoriamente. Entendi. O foco é outro. O foco é a liderança militar russa, os generais, os centros de comando, as peças que estão ativamente conduzindo o que a fonte chama de uma guerra bárbara. Ah, então a ideia é desestabilizar o comando. Exatamente. A ideia é que, ao eliminar figuras-chave e desorganizar a cadeia de comando russa, você enfraquece a máquina de guerra. Certo. Portanto, na visão de Kiev que é apresentada aqui, o objetivo final dessas ações não é prolongar a guerra. É forçá-la a parar. Isso. É uma tentativa de quebrar o motor do conflito. É uma lógica de atacar para defender, então. É uma aposta de altíssimo risco porque a linha entre defesa estratégica e uma provocação que escala tudo é muito tênue. Muito tênue. E enquanto a Ucrânia adota essa tática, o outro lado não parece nem sequer considerar uma pausa. Você mencionou os ataques russos na véspera de Natal. Sim. Isso diz muito sobre a mentalidade do Kremlin, não zero trégua, zero gesto de boa vontade. Exatamente. E esse ponto é fundamental na análise. Do lado russo, a guerra continua sendo, nas palavras da fonte, a guerra eterna de Putin. Guerra eterna. Não há pausa para feriado, não há pausa para negociações, é ofensiva implacável, o business as usual da guerra. Isso mostra que os dois lados estão sentados à mesma mesa, mas Jogando jogos completamente diferentes, com regras e objetivos que não se conversam. essa mentalidade russa que você mencionou é o ponto-chave. Se eles não pausam nem no Natal, tratando a guerra como rotina, então por que sequer estão na mesa de negociações? É a pergunta de $1 milhão. Qual é o verdadeiro jogo de Putin aqui,
segundo o que o Hoffman aponta. Não faz sentido participar de algo que você não leva a sério. A avaliação do Hoffman sobre isso é, para dizer um mínimo, bastante cínica. E pessimista. Imagino. Ele afirma categoricamente que Putin nunca demonstrou o menor interesse genuíno num cessar-fogo ou num acordo de paz. Nunca. O objetivo dele é um só e é intransigente: derrubar o governo democraticamente eleito da Ucrânia. Então não é sobre território, é sobre poder. Exatamente. Para Putin, segundo essa visão, a guerra não é sobre conquistar um pedaço de terra aqui ou ali. É sobre o controle político total de Kiev. E qualquer outra coisa é derrota. Qualquer resultado que não seja a subjugação completa do governo de Zelensky é visto por ele como uma derrota. Ok, se o objetivo final é tão radical, a pergunta se torna ainda mais forte. Por que participar do teatro das negociações? Pois é. Se ele só aceita a vitória total, por que enviar diplomatas? Por que gastar tempo com isso? Parece uma completa perda de recursos. A resposta, segundo a análise, é puramente tática. E tem a ver com a plateia internacional. A imagem. Putin precisa parecer que está negociando por uma razão muito específica: evitar o aperto de novas e mais severas sanções. Ah, faz sentido. A fonte menciona que um novo pacote de sanções já foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos e está, por assim dizer, Na mesa do presidente. na mesa do presidente, só esperando uma assinatura para entrar em vigor. Ah, então é uma encenação. Uma performance para a comunidade internacional para evitar que o cerco econômico se feche ainda mais. Exatamente. É uma forma de dizer: ei, estou tentando, não me punam mais. Isso. Ao manter a aparência de um processo diplomático, por mais vazio que seja, Putin tenta adiar, ou, na melhor das hipóteses, impedir essa nova rodada de pressão econômica. E tem alguma prova disso, além da interpretação? Sim. Um detalhe crucial que o Hoffman destaca para reforçar essa ideia é que a Rússia não apresentou em nenhum momento uma contraproposta concreta de paz. Nenhuma? Nenhuma. Eles vão às reuniões, ouvem os planos de 20 pontos, mas nunca colocam na mesa os seus próprios termos. A participação deles é passiva. Totalmente passiva. É a tática da protelação. Manter o diálogo vivo, mesmo que em estado vegetativo, é melhor do que o rompimento que levaria a sanções quase autoláticas. É como manter uma porta entreaberta só para sentir a brisa, sem nenhuma intenção de atravessá-la. E falando nesses planos, a fonte menciona esse plano de paz de 20 pontos. Sim. Vamos entrar um pouco mais nisso. O que ele propõe de tão significativo? A peça central desse plano, que a análise destaca, é a criação de uma zona desmilitarizada na região do Donbas. Uma área tampão. A ideia seria essa: criar uma espécie de área tampão para separar as forças e, teoricamente, diminuir o atrito. Mas o que é fascinante aqui é o diabo nos detalhes. Peraí, deixa eu ver se entendi. Para essa zona ser criada, a proposta exige que as forças ucranianas se retirem de territórios. Exato. Em Donetsk, que a própria Rússia ainda não conseguiu conquistar no campo de batalha. É isso mesmo. É isso mesmo. A Ucrânia teria que ceder terreno que ainda controla em troca de uma promessa de paz. Isso soa como uma armadilha. É uma pílula extremamente amarga de engolir, sem dúvida. E é aí que entra a jogada política de Zelensky apontada na fonte. Qual seria? Ele impõe uma condição crucial. Qualquer acordo sobre essa zona teria que ser submetido a um referendo. A população ucraniana que vive nessas áreas teria a palavra final. Genial. Ele basicamente diz: eu, como presidente, não vou tomar essa decisão impopular sozinho. Exato. Joga a responsabilidade para o povo. É uma manobra politicamente brilhante, mas que na prática torna o plano quase impossível, né? Quase impossível. É uma forma de parecer flexível, sem de fato ceder em nada concreto. É exatamente essa leitura. Adiciona mais uma camada de complexidade, que no fim das contas inviabiliza a proposta, mas permite que a Ucrânia mantenha a imagem de que está disposta a discutir soluções. E enquanto essa dança diplomática complexa acontece, onde os Estados Unidos se encaixam? A fonte menciona a administração Trump. Qual é a estratégia americana? A análise indica que a principal ferramenta da administração americana é a alavancagem econômica.
Ou seja, dinheiro. Dinheiro. A estratégia não é uma intervenção militar direta, mas sim um estrangulamento financeiro. Já foram aplicadas sanções a empresas russas gigantescas como a Ross e a Lukoil. Certo. A abordagem é descrita na fonte como uma restrição lenta das capacidades russas. É uma guerra de desgaste econômico. E a fonte chega a fazer uma afirmação bem forte sobre a motivação por trás disso, comparando Trump e Putin. Sim, é um ponto que certamente gera debate. A análise do Hoffman afirma que o presidente Trump se importa mais com a vida dos soldados, de ambos os lados, do que o Putin. Entendi. A sugestão é que a pressão econômica americana não é apenas geopolítica, mas também teria uma motivação humanitária, forçar um fim ao derramamento de sangue. E qual o impacto real dessa pressão na Rússia? A gente ouve muito sobre sanções, mas elas estão funcionando? A economia russa está sentindo o golpe. De acordo com a análise, o impacto é profundo. A fonte usa a palavra dizimada. Dizimada. Para descrever a economia russa. E não é só o custo financeiro, é o custo humano, com a menção de um número assustador. Qual? Mais de 1 milhão de baixas russas, entre mortos e feridos. 1 milhão. É uma perda demográfica gigantesca. Absurda. A metáfora usada na fonte, que eu acho muito boa, é a de uma queima lenta. Uma queima lenta. Gosto dessa imagem. Não é um colapso súbito, como uma explosão, mas... É um desgaste contínuo, como o fogo que vai consumindo tudo por dentro. minando a capacidade de sustentar o esforço de guerra a longo prazo. E os parceiros da Rússia, como China e Venezuela, não podem ajudar. Esse é outro ponto crucial da análise. Os parceiros que poderiam oferecer um resgate financeiro também estão enfrentando suas próprias dificuldades. Certo, eles também têm seus problemas. E problemas graves. A China tem seus desafios internos, a Venezuela nem se fala. Não existe um cavaleiro de armadura branca vindo para salvar a economia russa. Então o isolamento é real. É real e tende a aumentar. Essa queima lenta está acontecendo num ambiente onde há muito pouco ajuda externa disponível. Ok, então vamos juntar todas as peças. A Ucrânia ataca para supostamente forçar a paz, a Rússia finge negociar para evitar sanções e a economia russa nessa queima lenta. Exato. Com esse cenário todo, a análise do Hoffman dá alguma esperança de que isso possa acabar logo? A pergunta que ele tenta responder é direta. O conflito pode terminar nos próximos 90 dias? A conclusão dele é igualmente direta e, infelizmente, muito pessimista. Ah, não. A resposta é um não categórico. Segundo ele, não há absolutamente nenhuma indicação de que um acordo esteja próximo. E a razão é a mesma de antes? A mesma. A determinação de Putin. Ele não vai permitir que sua máquina de guerra pare até que seu objetivo principal seja alcançado. Que é a derrubada do governo em Kiev. Exatamente. Então, a pressão econômica, por mais forte que seja essa queima lenta, ainda não é suficiente para superar a vontade política de Putin. Pelo menos não a curto prazo. Entendi. Exato. Na balança de Putin, o custo econômico e humano, por mais alto que seja, ainda é menor do que o custo político de admitir que não conseguiu atingir seu objetivo máximo na Ucrânia. Enquanto essa meta não for alcançada, nada muda. Ou até que ele seja forçado a recalcular drasticamente suas chances, qualquer negociação será apenas uma fachada. E a análise vai além do objetivo imediato na Ucrânia. Ela toca numa visão mais ampla das ambições de Putin, a ideia de reconstruir a União Soviética. Sim, a análise argumenta que a Ucrânia não é um fim em si mesma, mas apenas uma peça de um projeto muito maior. A primeira grande peça. Isso. A visão é de que Putin quer restabelecer uma esfera de influência russa sobre os antigos países satélites, tomando mordida após mordida desses territórios. Essa ideia de reconstruir a União Soviética sempre me pareceu um pouco exagerada, quase um slogan. A análise do Hoffman leva isso a sério como um plano viável. Leva a sério não como um objetivo realista, mas como a motivação que guia as ações de Putin. Ah, motivação, certo. A própria fonte admite que recriar algo como a União Soviética é impossível no mundo de hoje. As condições são completamente diferentes. Então por que continuar? O ponto crucial é, o fato de ser impossível não significa que Putin vai parar de tentar.
A conclusão sombria da análise é que ele continuará a queimar recursos e, tragicamente, vidas nessa empreitada. Não importa o custo. Não importa o custo. A lógica dele não seria de um líder racional avaliando o custo-benefício, mas a de alguém que se vê numa missão histórica. Por mais distorcida que essa missão possa parecer para o resto do mundo. Exatamente. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso ao final é um impasse fundamental. De um lado, você tem uma estratégia ucraniana para forçar a paz. Quebrando a máquina de guerra russa. Do outro, uma estratégia russa que, segundo a análise, usa a própria negociação como parte da sua máquina de guerra, para ganhar tempo. E continuar a ofensiva. E como pano de fundo, uma economia russa sendo lentamente sufocada. São duas filosofias de conflito que simplesmente não podem coexistir pacificamente. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Que fica pra gente refletir. Sim. Se a alavancagem econômica, as sanções, são uma queima lenta, uma força que age gradualmente. E o objetivo militar de Putin é existencial para o regime dele. Algo que ele vê como inegociável. O que acontece quando essa força lenta colide com o objeto inflexível? Qual dos dois cede primeiro? É a economia russa que entra em colapso antes que os objetivos de Putin sejam alcançados, ou é a determinação dele que supera a dor econômica, prolongando o conflito indefinidamente? E a pergunta mais importante: qual será o custo final em vidas e em destruição para as pessoas que estão presas no meio desse impasse terrível?